Muito bem, vamos à nossa terceira aula de hoje, falando sobre as doenças benignas do esôfago. Hoje falamos de doença do refluxo e megaesôfago chagásico, o megaesôfago idiopático chagásico, basicamente o chagásico. Recebi uma pergunta na aula passada falando se existia úlcera de estresse. Existe, uma úlcera de estresse físico. Pacientes internados, grandes queimados, 3CE, isso é um tipo de úlcera de estresse. Úlcera de estresse psicológico não é comprovado, não. Foi feito alguns trabalhos de pacientes com ansiedade, porque o estresse assim, não tem um diagnóstico correto. Então, tem pacientes com ansiedade, tem pacientes com burnout, tem algumas assim. Então, algumas doenças de cunho psiquiátrico e comparar a incidência de úlcera péptica nesses pacientes, os pacientes que não têm, é igual. Então, eu não posso falar que a úlcera é causada pelo estresse. Mas o estresse físico é documentado que causa úlcera. O estresse psicológico pode piorar a doença que já tem predisposição. Mas não dizer assim que isso causa úlcera. Um camarada que não tem predisposição, nada, não, porque a população de pessoas com doenças psiquiátricas e sem que tem úlcera é igual. Então não vou dizer que aquela doença psiquiátrica é relacionada ao aumento da incidência de úlcera péptica. Mas pacientes que têm úlcera péptica, quando ficam estressados, eles referem piora. Então a literatura médica diz isso, que a piora da doença ulcerosa péptica pode ser relacionada ao estresse, mas não na gênese da doença ulcerosa péptica. Então, é uma diferençazinha pequena, né? Tem pessoas que têm o quê? Tem um intestino como órgão de choque. Então, fica estressado, na véspera da prova tem diarreia. Tem outros que na véspera da prova tem epigastalgia. Tem outros que tem o quê? Tem dor de cabeça. Né? Então, a pessoa que já tem uma predisposição àquela doença, ela piora sob estresse. Mas não que o estresse cause a úlcera, isso não. Isso já foi pesquisado e não foi comprovado. Então quem tem úlcera deve descansar, deve relaxar, porque melhora, mas não que o estresse por si só leve a úlcera, isso não tem. Muito bem, então doença do refluxo gastroesofágico, principal doença sobre o esôfago para concursos médicos. Cai na prova de cirurgia, cai na prova de clínica médica, cai na prova de pediatria. Então cai bastante em concurso refluxo. Né? Então, sintoma mais importante, pirose retroesternal e azia. Né? Então, a pirose retroesternal, sintoma prevalente, 12% das pessoas têm o sintoma mais de 2 vezes por semana no Brasil. Em algumas populações aí, 20%. Então, é bastante prevalente essa doença. Né? Eu vou estudar um pouquinho das causas da doença, do quadro clínico e dos exames complementares que deve pedir, com que intuito. Isso aí é uma coisa que eu gosto de frisar bastante nessa aula, porque tem muita questão que visa que exame pedir, em que momento, e aí você deve saber. Né? Então, na fisiopatologia, tem os fatores de proteção e os fatores de agressão ou predisponentes. Dos fatores de proteção, tem fatores anatômicos e funcionais. Então, fatores anatômicos importantes que protegem o sujeito do refluxo. Todos nós temos refluxo gastroesofágico. O esperado é que a gente tenha em 4% do período do dia acidez no esôfago. Isso aí não vai causar sintomas e nem problemas para o paciente. Então, o que são fatores anatômicos que protegem do refluxo? Quanto maior o comprimento do esôfago abdominal, menos refluxo o doente tem. Por que razão? Aqui no tórax a pressão é negativa, aqui no abdômen a pressão é positiva. Se a pressão é positiva, fecha o esôfago e impede que tenha refluxo. Se a transição esofagágica fica no tórax, ele não fecha tão facilmente e favorece o refluxo. Se tem uma grande hérnia de hiato, ela suga o líquido para a hérnia de hiato e dá refluxo. Então, quanto mais longo o esôfago abdominal, menor a chance do paciente ter refluxo. Quanto mais fechado o ângulo de His, menor a chance do paciente ter refluxo. Quanto mais estreito o hiato esofágico do diafragma, menor a chance do paciente ter refluxo. Então, são fatores anatômicos de proteção ao refluxo. Fatores funcionais. Fator muito importante, esvaziamento gástrico. Se eu tenho um estômago dilatado, cheio de líquido, com mau esvaziamento, com pior estenosado, o que acontece? Cheio de líquido do estômago o tempo inteiro. Quando houver os relaxamentos transitórios normais do esôfago, vai ter refluxo e vai ter erosão. Então, esvaziamento gástrico retardado favorece o refluxo. Obstruções mecânicas de intestino delgado, de estômago, também favorecem o refluxo. Outro fator funcional importante, o clareamento esofágico. Todos nós temos o refluxo fisiológico. O que acontece quando o líquido reflui? O esôfago clareia esse líquido refluído, ele limpa esse líquido. E limpando esse líquido, tira
a acidez gástrica e os sais biliares que vêm do duodeno também e do esôfago. Se eu tenho um esôfago que funciona mal, que tem mau clareamento, o paciente tem doenças motoras do esôfago, idiopáticas, o paciente tem esclerodermia, etc. e tal. Se o paciente tem tudo isso aí, ele tem um mau clareamento, ele vai ter uma esofagite de refluxo, mesmo tendo, por exemplo, fatores normais anatômicos aqui. Dos fatores de função motora do esôfago, você tem o tônus basal do esfíncter inferior do esôfago. Esse esfíncter inferior é relatado como um espessamento da parte muscular do esôfago distal. Na verdade, a gente vê isso na cirurgia, quando faz, por exemplo, uma cardiomiotomia no megaesôfago, mas não é um músculo isolado, o esfíncter inferior do esôfago. É apenas uma região da musculatura esofágica que é especializada e que fica fechada o tempo inteiro. Não é um músculo específico isolado. É uma zona funcional, o esfíncter inferior do esôfago. E essa zona funcional tem um tônus basal e tem os relaxamentos transitórios. Se achava antes que o tônus basal diminuído fosse a principal causa de refluxo funcional. Hoje em dia não, acho que o aumento dos relaxamentos transitórios é que favorece mais o refluxo do que a diminuição do tônus basal. Então você tem como fatores relacionados, né, o aumento do relaxamento transitório, diminuição do tônus basal, diminuição do clareamento esofágico, né, tudo isso aí, com a diminuição desses fatores de proteção ao refluxo. Né. Nos fatores predisponentes, a gente tem a hérnia de hiato, porque o ângulo de risco fica obtuso, a transição esofagástrica fica no tórax, o esôfago abdominal fica ausente, então isso favorece muito o refluxo. E tem todas as situações em que haja aumento da pressão abdominal ou aumento da pressão endoluminal do estômago. Tudo que causa aumento do estômago ou aumento da pressão abdominal vai favorecer o refluxo para o tórax. Isso é bem lógico. Então, situações gravidez, obesidade, ascite, tumores abdominais, todos esses favorecem. Pessoas que fazem exercício físico de demasia, então pessoas maratonistas, ficam 5 horas correndo com musculatura retesada, tem bastante refluxo. Ficar na academia, fazer abdominal o tempo inteiro para ter a barriga tanquinho, fica com refluxo. Eu evito o refluxo. Né? Pelo menos esse tipo de refluxo eu não vou ter. Tem outros, né? Café, bebida alcoólica, obesidade, barriga grande, né? Mas esse aí eu não tenho, né? Eu evito isso aí. Então, são situações de aumento da pressão abdominal que vão levar ao refluxo, entendeu? Então, no tratamento do refluxo, você vai evitar isso. Vai evitar o quê? Vai evitar que distenda o estômago muito, que coma grandes volumes, vai evitar que beba bebidas gaseificadas, que distenda o estômago, que você fica arrotando, volta também o líquido junto. Então, isso aí tudo tem implicação no tratamento que você vai fazer do refluxo. Né? Pacientes que têm pouca salivação, diminui o clareamento esofágico também. Então, são várias situações que o paciente vai ter piora do refluxo. Então, você pega um paciente com refluxo, você trata com inibidor de bomba de prótons, não melhora. Então, vamos examinar o paciente direitinho, ver se tem alguma outra doença, qual é o fator de risco desse paciente com refluxo, fazer uma anamnese alimentar nesse paciente, ver o dia a dia alimentar dele, o diário, que ele come de manhã, à tarde, à noite, tentar modificar, ver se ele tem alguma doença, se toma algum medicamento que diminua a secreção, por exemplo. Então, você vai ter que tomar mais água. Então, tem medidas, tem que conhecer o paciente, medicamentos que tomam, doenças que tem, alterações fisiológicas que possa ter, complexão física, hábitos de vida, hábitos alimentares, para você guiar o tratamento direcionado para aquele paciente, que é uma doença multifatorial, a doença do refluxo. O refluxo é fisiológico. A doença do refluxo são sinais e sintomas decorrentes desse refluxo. Que pode ser um refluxo patológico aumentado ou não, ou pode ser só uma diminuição do clareamento esofágico dos fatores de proteção, que está levando a sintoma. Então, tem que raciocinar e pensar assim, frente ao paciente com sintomas de refluxo. É importante estudar um pouco a hérnia de hiato, porque ele é muito comum. Então, a hérnia de hiato tem dois tipos. O tipo mais comum, mais básico, corriqueiro, que é quando, por um aumento do hiato esofagiano do diafragma, há um deslizamento cranial da transição esofagástrica. Então, essa hérnia que desliza é a hérnia de deslizamento. Então, o conceito de hérnia de hiato de deslizamento. Uma hérnia de hiato em que a transição esofagástrica esteja acima do pinçamento diafragmático. Existe um outro tipo de hérnia, que é a hérnia de rolamento, em que uma parte do fundo do estômago hernia. Então, a transição esofagástrica está abaixo do diafragma, mas tem uma porção do fundo gástrico subindo. Então, é uma hérnia
ao lado do esôfago, é uma hérnia paraesofágica. Então, quando você ouviu os termos paraesofágica ou o termo hérnia de rolamento, é uma parte do fundo do estômago que está herniada ao lado do esôfago através do hiato esofágico do diafragma. Isso tem a ver com refluxo, gente? Se pegar um pedaço do fundo do estômago jogar do lado do diafragma, do lado do esôfago, para cima do diafragma, vai dar refluxo? Não. Vai fechar o ângulo de His, a transição esôfago abdominal está grande, pode dar encarceramento desse fundo. O paciente pode ter aquelas úlceras de Cameron, que são úlceras isquêmicas do fundo gástrico herniado, anemia crônica. Ele pode ter, quando come a distensão do fundo gástrico, uma dor torácica, uma dor irradiada para a axila, pós-prandial. Então, na hérnia de rolamento, o importante não é o refluxo. Na hérnia de deslizamento, o importante é o refluxo. O que é importante na hérnia de rolamento? A possibilidade de estrangulamento. Então, assim como a hérnia inguinal, na hérnia de rolamento, há indicação de correção cirúrgica. É claro que existem as hérnias mistas. Quando você tem a transição esôfago-gástrica acima do pensamento diafragmático e quando você tem um componente paraesofágico. Esse paciente pode ter refluxo, pode ter anemia, pode ter ulcerações. Essa paciente tinha asma grave e tinha anemia, chegou a ter hemoglobina de 6 devido a úlceras na câmara gástrica herniada. Recentemente vi um paciente, repetindo, tirando foto, eu estava sem o celular na época. O cara, semana passada, o cara tem uma hérnia tão grande que tem o pâncreas no tórax. Então esse cara chegou com uma dor para a axila, eu falei, meu amigo, essa dor sua é dessa hérnia, né? Que você tem. Uma hérnia gigante, o estômago, o pâncreas no tórax. Desculpa, essa hérnia sua está começando a dar sintomas, você acha? Eu digo, acho. Ah, eu achei que fosse isquêmica, não. Troponina normal, eletro normal, tranquilo. Essa dor aí é da hérnia. Pode procurar um cirurgião para marcar sua cirurgia. Tô com medo, mas é. Então, na hérnia de hiato, quando for deslizamento, qual a importância? O refluxo. Quando for rolamento, qual a importância? A possibilidade de estrangulamento. Logo, rolamento sempre cirúrgica. Deslizamento cirúrgica quando o refluxo for grave. Quando eu não conseguir controlar o refluxo com medidas clínicas. Essa é a lógica. Pra vocês gravarem sobre a hérnia de hiato. Muito bem, então você vai ter o refluxo. O refluxo ele pode levar a aspiração, pneumonia de repetição, pode levar a um reflexo sem aspiração e broncoespasmo, pode levar a erosão do esmalte dentário, a laringite posterior, a rouquidão. Então pode levar a sintomas respiratórios, otorrinolaringológicos, pode levar a sintomas orais, pode levar a contrações do esôfago, a dor no refluxo dá uma dor torácica não cardíaca. O paciente, geralmente, por operações motoras secundárias ao refluxo, pode notar uma bola que sobe e desce, e tem um globus, outrora denominado globus histéricos, porque aquele tempo as mulheres tinham isso, e era um problema de cunho psicológico, não tem nada a ver com histeria, né? Isso aqui é uma alteração que existe no refluxo, faz pH-metria, no episódio de refluxo, o sujeito refere globus, tanto homem quanto mulher, então é globus, só o nome agora, é uma bola que sobe e desce. Quando o paciente chega com essa queixa, você olha, sinto uma bola que sobe e desce aqui, vem na boca e volta, a maioria dos médicos já fica com raiva do paciente, né? Porque acha que está inventando sintoma, mas é o sintoma de refluxo, isso aí. Ok? Nota que eu não falei sobre soluço. Soluço não é sintoma de refluxo. Viu? Então, o próprio refluxo pode dar sintomas ou as alterações mucosas pode dar sintoma, e aí a pirose e a azia são os principais sintomas que nós temos. Complicações da doença do refluxo. Úlceras esofágicas. Aí quando eu falo úlcera, eu estou falando uma lesão que chega até a camada muscular, de mais de meio centímetro. Né? Então, pode dar estenose. Essas úlceras cicatrizando podem levar à estenose do esôfago. E você pode ter uma complicação que é a mais badalada, a mais falada, a mais importante para vocês, que é o esôfago de Barrett. Norman Barrett, é um sujeito inglês, que na década de 50 do século passado descreveu uma situação de esôfago curto. Encurtamento do esôfago secundário ao refluxo. Não era encurtamento do esôfago, né? Era a metaplasia e ficou o esôfago de Barrett. Tá? Então aqui temos uma radiografia do menino que tinha um refluxo grave, tinha uma estenose, tudo isso aqui era Barrett para baixar a estenose. Aqui temos uma úlcera esofágica. E aqui o esôfago de Barrett. Então, o conceito de esôfago de Barrett veio mudando de 1950 para cá.
Inicialmente, essa questão do encurtamento do esôfago, depois viu-se que era uma substituição do epitélio estratificado plano não queratinizado do esôfago por um epitélio colunar glandular, né? Então, o epitélio normal do esôfago é epitélio estratificado plano não queratinizado. O epitélio do Barrett é o epitélio glandular, que não é normal do esôfago. Então, qualquer metaplasia glandular foi denominada esôfago de Barrett. Depois foi visto que tem vários tipos de metaplasia. Nós temos a metaplasia cárdica ou pilórica, que é uma mucosa semelhante à mucosa da cárdia do piloro. Nós temos a metaplasia do tipo gástrico, que é uma mucosa semelhante à mucosa gástrica. E temos a metaplasia do tipo intestinal, que é a mucosa semelhante à mucosa intestinal. Obviamente, qualquer uma dessas três metaplasias significa que o paciente tem doença do refluxo grave. Mas apenas a metaplasia do tipo intestinal, que nos parece relacionada ao refluxo duodeno gástrico e gástrico-esofágico, porque os sais pigmentos biliares têm um papel nisso aí. Essa metaplasia do tipo intestinal é que está relacionada ao aumento na incidência de adenocarcinoma de esôfago. Então, hoje em dia, apenas a metaplasia intestinal é considerada esôfago de Barrett. E as outras metaplasias não têm importância? Tem importância como marcadores de refluxo, mas não são consideradas esôfago de Barrett. Então, aquela vigilância endoscópica para câncer, tudo, é só na metaplasia intestinal. Só no esôfago de Barrett. Isso é um pouco controverso. Alguns autores acham que todos deviam ser Barrett, mas é o que é o padrão hoje. Então, qual a importância clínica do esôfago de Barrett? São duas coisas importantes. Primeira coisa, está sinalizando que aquele é um paciente portador de doença do refluxo grave. Segunda coisa, é um paciente com risco aumentado de câncer de esôfago. Então, são duas importâncias e as duas coisas são tratadas de forma distintas. Esse é o aspecto endoscópico do esôfago de Barrett. Um prolongamento, uma lingueta rosa-salmão no terço inferior do esôfago, ao invés de epitélio rosa ou branco nacarado normal do esôfago. Feita a biópsia, encontrada a metaplasia intestinal. Isso aqui é o aspecto do esôfago de Barrett. Muito bem. No tratamento, a gente vai ver que o esôfago de Barrett tem como tratamento o controle do refluxo, seja ele clínico ou cirúrgico. Então, antigamente, assim, esôfago de Barrett sempre cirurgia. Hoje em dia, não posso usar. Inibidor de bomba de prótese em altas doses, faço endoscopias periódicas, vejo que o refluxo está controlado, ele não tem esofagite, não tem nada, só tem o esôfago de Barrett, que sempre vai ficar para lá, nunca vai regredir. A metaplasia é um processo irreversível. Uma vez instalada, não regride. Ah, mas eu tenho um tio que tem um esôfago de Barrett de 5 centímetros e depois fiz endoscopia e tinha 2 centímetros. Sim, ele tinha uma esofagite intensa, o endoscopista não sabia o que era Barrett, o que era esofagite, estava tudo vermelho, inflamado. Onde ele biopsiou era Barrett, ele descreveu que tinha 5 centímetros. Depois de controlar o refluxo, o que era a esofagite regrediu, o que era Barrett persistiu. Na verdade, o Barrett dele é de 2 centímetros só. Então você tem que ter esse tirocínio clínico. O Barrett não regride. Uma vez instalou sua metaplasia, para sempre o cara vai ter. Então, tratamento do Barrett, controle do refluxo, clínico ou cirúrgico, associado à vigilância endoscópica. Para os pacientes com esôfago de Barrett sem displasia, endoscopia a cada 2 anos. Para os pacientes com esôfago de Barrett e displasia, é preciso diferenciar se é displasia de alto grau ou de baixo grau. Na displasia de baixo grau, que é a mais comum, endoscopia a cada 6 meses, com biópsia. E na displasia de alto grau, como a gente não tem como diferenciar se a displasia de alto grau já é um carcinoma in situ ou não, você repete o exame histopatológico, confirma que a displasia é de alto grau e indica o tratamento para o câncer de esôfago in situ, que na maioria das vezes vai ser esofagectomia, ou eventualmente mucosectomia. Então, Barrett sem displasia, endoscopia de 2 anos com biópsia. Barrett com displasia, endoscopia de 6 em 6 meses com biópsia. Barrett com displasia de alto grau, confirmar o diagnóstico, em confirmado, tratamento para câncer de esôfago incipiente. Aí não é mais Barrett, virou câncer de esôfago. Ok? Então é importante aí, essa é a conduta do Barrett, controle do refluxo.
clínico cirúrgico e vigilância endoscópica. Do refluxo. Então, quando tem um paciente com refluxo, é importante fazer o diário alimentar, ver como o paciente se alimenta, como ele se posta nesse sentido, para melhorar os hábitos higiênico-dietéticos, e fazer um interrogatório sintomatológico visando a fatores de risco para câncer, a sinais de alerta, que são os mesmos sinais de alerta que ele viu para a dispepsia, e aos sintomas relativos à doença do refluxo. Então, a doença do refluxo tem 3 sintomas. Sintomas esofagianos típicos, sintomas esofagianos atípicos e sintomas extraesofagianos, ou extraesofágicos. Os sintomas esofagianos típicos, como o nome já diz, eles não precisam de confirmação do refluxo. Eles são, a priori, atribuídos à doença do refluxo. Então, eu tenho um paciente com pirose retroesternal ou azia, esse paciente tem doença do refluxo até prova em contrário. Eu vou tratá-lo clinicamente como doença do refluxo, porque ele já tem um diagnóstico sindrômico de doença do refluxo. Um paciente que tem sintomas esofagianos atípicos, como dor torácica não cardíaca e globos, são sintomas que não têm uma correlação tão alta com o refluxo. Eu preciso correlacionar esses sintomas à doença do refluxo. Eu tenho que fazer uma endoscopia, ver se ele realmente tem alterações sugestivas de refluxo. Eu tenho que, eventualmente, fazer uma pH-metria de 24 horas para correlacionar o episódio de refluxo com o sintoma que o paciente apresenta. Por quê? Porque eu não sei se aquele sintoma é do refluxo ou não. Eu tenho que fazer avaliação cardiovascular para excluir uma doença cardíaca. Então eu tenho que fazer uma tomografia de tórax. Eu vou ter que fazer investigação de outras causas de dor torácica. Se eu não acho nenhuma, acho que o paciente tem refluxo, e vejo que a dor torácica é nos episódios de refluxo, aí eu tenho uma dor torácica não cardíaca causada pelo refluxo. E os sintomas extraesofágicos, como aftas orais, erosão do esmalte dentário pela chegada do líquido refluído na boca, como crise de tosse, broncoespasmo, asma, bronca, pneumonia aspirativa pela microaspiração ou eventualmente por arcos reflexos do refluxo, dando broncoespasmo, laringite posterior, rouquidão matinal, tudo isso aí, sintomas otorrinolaringológicos. Então, esses sintomas extraesofágicos eu também preciso confirmar que o paciente tem refluxo ou não. Eu tenho asma, tenho tosse crônica, então eu tenho refluxo. Não, é assim, né? Que horas que dá? Não, quando eu como muito e deito, eu tenho crise de tosse. Pode ser refluxo mesmo. Tem endoscopia, tem refluxo. Então, você vai correlacionar. Então, cada situação, você tem uma investigação diferente. Então, tem que saber o porquê de pedir os exames. Então, sintomas de alarme, disfagia, odinofagia, perda de peso, anemia, hemorragia, vômito, história familiar de câncer. Então, são sintomas que vão guiar você para uma endoscopia precoce nos pacientes com refluxo. Estudo complementar da doença do refluxo. Então, por exemplo, para fazer uma raio-x de tórax, vem uma hérnia de hiato desse tamanho aqui. Então, tem uma hernia de hiato grande, então esse paciente provavelmente tem refluxo. Mas não é o exame indicado, né? Os exames mais comuns, o exame primeiro da doença do refluxo, o exame que vai dar o maior número de informações para a gente, qual é? A endoscopia digestiva alta. Mas eu li no livro que o exame padrão ouro não é endoscopia. É o exame que traz o maior número de informações endoscopia. É isso que eu estou falando. Que tipo de informações eu tenho na endoscopia? Primeiro, se esse refluxo eventual que eu estou suspeitando leva ou não à operação mucosa, a esofagite. Eu vou classificar essa esofagite, o indicado hoje em dia é a classificação de Los Angeles, que é mais facilmente reprodutível, mas também tem de Savary e Miller, que pode ser utilizada. Então eu vou ver se a mucosa está normal e classificar a esofagite. Esse é o melhor exame para isso. Eu posso, através da endoscopia, fazer o exame anatomopatológico, para ver se tem metaplasia intestinal, para ver se tem displasia de alto grau, para ver se tem esofagite eosinofílica que não é refluxo, para ver outras causas raras de esofagite. Então, a biópsia também me ajuda. Eu consigo ver razoavelmente bem na endoscopia a presença de hérnia de hiato. E aqui, que é o pensamento diafragmático, eu tenho uma hérnia de hiato. Eu consigo ver na endoscopia como é que está o estômago. Porque, por exemplo, eu vejo o paciente tem refluxo. Aí ele se queixa de azia, de pirose retroesternal. Você endoscopia tem uma estenose pilórica. É essa a causa do refluxo, a estenose pilórica.
Eu faço endoscopia, o estômago tem um grande lago mucoso, está cheio de alimento, apesar do jejum de 12 horas. Esse paciente tem um mau esvaziamento gástrico, tem obstrução intestinal. Eu vou andar com a investigação dele para outro sentido do que atribuir a um refluxo fisiológico, funcional. Então a doença do refluxo também é uma doença funcional do trato gastrointestinal. Então também tem critérios clínicos, mas pode ser de causa orgânica. Se for de causa orgânica, o tratamento é totalmente diferente. É corrigindo a causa orgânica do refluxo. Então, a endoscopia dá muitos dados interessantes. Melhor exame de alterações mucosas, mostra razoavelmente bem as hérnias de hiato, mostra o esvaziamento do estômago de forma indireta, mostra se tem lesões gástricas, diagnóstico diferencial. Então, geralmente, o primeiro exame é o exame indicado para o rastreamento do câncer em todos os pacientes com sinal de alerta. Então, é um bom exame. Aqui tem a classificação Savarin-Miller, que é a que mais cai em provas, hoje em dia cai mais a de Los Angeles, né? A de Los Angeles está aqui. Então, grau A, uma ou mais erosões menores que 5 milímetros. Grau B, uma ou mais erosões maiores de 5 milímetros em sua maior extensão, não contíguas entre os ápices de duas pregas esofágicas. Los Angeles C, erosões contíguas ou convergentes entre os ápices de pelo menos duas pregas, envolvendo menos do que 3/4 do órgão. E Los Angeles D, erosões ocupando pelo menos 75% da circunferência do órgão. Esse é o diagnóstico, né? Então, a ABCD é do mais simples para o mais velho. Para os endoscopistas, essa é mais facilmente reprodutível. Para a gente que não é endoscopista, a Savarin-Miller é mais lógica, né? Porque ele teve edema ou mucosas não confluentes, é o 1. O 2, erosões cobertas por fibrinas confluentes, porém não envolvendo toda a circunferência. O 3, erosões confluentes envolvendo a circunferência do órgão, ocasionando infiltrado inflamatório de paredes sem estenose. E o 4, complicações, ulcerações esofágicas com fibrose parietal ou estenose. E o BART também entrava aí. Então era mais fácil, o 4 era complicações, o 1 era mais leve, mas a de Los Angeles é a preferida hoje em dia, tá? Então vai do A mais leve, o D o mais grave. Então na endoscopia, o ato patológico. Então, em um caso como esse, tem um Los Angeles D, tem erosão em toda a circunferência do órgão, você não vê nada. Áreas de hemorragia, então você faz uma biópsia, vê lá, metaplasia. Não dá para falar, né? Então você tem que ver se tem displasia, metaplasia, o que é que tem nisso aí. Radiografia contrastada do esôfago, estômago e duodeno. ED. É o melhor exame para eu ver a hérnia de hiato. Porque eu consigo ver o pinçamento, vejo o tamanho da hérnia, vejo se é deslizamento, como é esse rolamento, vejo o esvaziamento do estômago. Eu vejo mal alterações mucosas, só se tiver úlcera. Mas é um bom exame para eu ver a hérnia de hiato, para eu programar uma cirurgia. É um exame complementar que se pede muito em refluxo. Diferente da dispepsia, que não se pede nunca. E da úlcera. Pegametria de 24 horas, né? Então é um tipo de exame que você coloca normalmente 2 eletrodos, um 4 centímetros acima da tag e outro mais alto, e você mede durante 24 horas a pegametria disso aí. E o sujeito anota: almocei, senti azia, tive dor torácica, tive globos, tive coceira no dedo do pé, fui deitar, estou em pé. Aí ele vai comparar a pegametria com o que o cara estava fazendo. Ele vê pela pegametria quantos por cento do tempo ele ficou com o refluxo ácido, vê a duração dos refluxos, quais foram. Então o refluxo teve 3 refluxos, mas é um refluxo muito longo, ele não está clareando. Então ele quantifica o refluxo e ele correlaciona o refluxo com os sintomas que o paciente apresenta. É para isso que eu peço a pegametria. Então, para eu ver se o paciente tem refluxo patológico ou não, eu tenho pacientes, por exemplo, com queixa de refluxo típica com endoscopia normal. Eu vou fazer a pegametria para ver se tem refluxo patológico ou não. E correlacionar. Então, quando você indica a pegametria, ou quando você precisar quantificar o refluxo, por exemplo, num pré-operatório ou num pós-operatório, ou num caso de dúvida no diagnóstico, ou quando eu precisar correlacionar um sintoma com a presença do refluxo, a imagem dos sintomas atípicos. Eu peço a pegametria. Né? Então, pacientes sintomáticos sem achados característicos da endoscopia, sintomáticos com sintomas atípicos esofágicos e precisar de quantificar o refluxo. Hoje em dia tem uma pegametria que é melhor, que é a impedância ou pegametria. Essa é o padrão ouro para o refluxo gastroesofágico. Impedância ou pegametria. Além de medir o pH, vem a impedância. Impedância é a capacidade de transmissão de energia por alguma substância, algum meio. Então você tem, quando o esôfago está vazio, uma impedância. Quando ele está cheio de líquido, outra impedância. Quando ele está cheio de ar, outra impedância. Quando ele está cheio de comida, outra impedância.
Então eu consigo ver o refluxo sólido, líquido, gasoso e quando não tem refluxo. E aí eu meço o pH desses refluxos. Então se o paciente tiver um refluxo neutro, eu vejo. Se tiver um refluxo aéreo, eu vejo que a pH-metria normal não vê. Então a pH-metria normal só vê refluxo ácido ou alcalino. Não vê o refluxo neutro. O pH continua normal do esôfago. A impedância vê outros refluxos alimentares, que podem justificar sintomas. Então por isso é superior à pH-metria. Entendeu? Então, se quer para padrão ouro, é impedância ou pH-metria. As indicações são as mesmas da pH-metria. Além disso, se eu suspeitar da doença motora do esôfago, comprometendo o clareamento esofágico, ou se eu quiser fazer uma válvula anti-refluxo, eu preciso saber como é que está a função motora do esôfago antes. Aí eu peço a manometria do esôfago. A cintilografia é utilizada em bebês pequenos, quando eu quero ver microaspirações pulmonares, para ver se tem radiofármaco nos campos pulmonares. Existem outros exames, tem wireless pegametria, bilimetria, né? A laringoscopia, a broncoscopia, que vê a lesão de órgãos alvos, são outros exames que podem ser pedidos. O diagnóstico é clínico e pode ser necessário diagnóstico laboratorial. Então, sintomas típicos esofágicos, diagnóstico clínico. Pacientes mais velhos, sintomas de alarme e outros sintomas, endoscopia e, eventualmente, algum outro exame complementar que nós julguemos necessários. Ok, diagnostiquei o refluxo. Qual o tratamento? O tratamento é baseado no tripé. Medidas de higiene dietéticas, medicamentos e, eventualmente, cirurgia. Quais são as medidas de higiene dietéticas? Posturais. Não se deitar depois que comer. Esperar 3 a 4 horas para se deitar. Se for descansar, tentar ficar sentado com o decúbito elevado. Se puder levar a cabeceira da cama, elevar a cabeceira da cama em 20 centímetros ou 15 graus, você tem menos refluxo noturno. Fracionamento das refeições. Então você indica café da manhã, um lanche no meio da manhã, almoço, lanche à tarde e um jantar bem leve. 5 refeições por dia. Mastigando bem os alimentos. Para quê? Para melhorar o esvaziamento do estômago. Evitar alimentos que sabidamente levam ao refluxo, como metilxantinas, cafeínas e derivados. Então teobromina, teoxantina, cafeína, café, chocolate, chá preto. Evitar isso aí. Evitar bebidas gaseificadas. Evitar alimentos muito gordurosos que têm um retardo do esvaziamento gástrico. Evitar alimentos muito apimentados. Né? Então são medidas de alimentos que você vai evitar. E algum alimento específico que ele passe mal. Tem paciente, por exemplo, que quando come melancia tem baita refluxo, não pode comer melancia. Tem outros que tomam vinho tinto e tem muito refluxo. A bebida alcoólica, de um modo geral, favorece o refluxo, relaxa o esfíncter inferior do esôfago. E perda de peso, diminui a barriga, etc. Né? Melhora muito o refluxo. Inclusive, pacientes com obesidade, quando você opera o refluxo, eles têm recidiva do refluxo, porque rompe o hiato. Então, perder peso e diminuir a barriga é muito importante para o refluxo. Entre outras, né? Medicamentos, basicamente 2 tipos nós usamos. Os que diminuem a secreção cloridopéptica, inibidores de bomba de prótons, e os que melhoram o esvaziamento gástrico, o clareamento esofágico e o tônus do esfíncter inferior do esôfago, os procinéticos. Dentro desses efeitos, o principal é melhorar o esvaziamento do estômago. Antigamente, até a década de 80, 90, se fazia de rotina procinético e ranitidina ou IBP. Hoje em dia não, o tratamento é com inibidor de bomba de prótons. Se não funcionam ou se o paciente tem o sintoma de dispepsia do tipo empachamento pós-prandial ou síndrome do desconforto pós-prandial associado ao refluxo, aí você introduz o procinético junto do IBP. Porque aí, sabidamente, esse tipo de mau esvaziamento do estômago está favorecendo o refluxo. 20, 25% dos pacientes vão ter benefício do uso de procinéticos. 70, 80% vai ser tratado apenas com inibidor de bomba de prótons, 40 mg é a dose padrão, da mesma forma. Né? Tratamento inicial por 8 semanas, esomeprazol 20 e 40, lansoprazol 30, omeprazol 20 e 40, geralmente 40, pantoprazol 40, ou omeprazol 20, são equivalentes ao tratamento desse refluxo erosivo. Né? Então, esse é o consenso brasileiro, é o segundo consenso brasileiro, né, de 2010. Né? Ok, tratei o paciente aqui, né, o período aqui, né, de 4 a 8 semanas, geralmente 8 semanas o caso mais grave. Depois disso aí, nesse período, eu dei chance ao paciente de mudar os seus hábitos higienodietéticos. Se o paciente mudou os hábitos higienodietéticos, vai ter uma dieta mais regrada, eu vou tentar deixar esse paciente como em longo prazo. Em longo prazo,
né, tentar manter o paciente sem nenhuma droga, só com medida de higiene dietética. Se eu não consigo, a dose menor de droga, o menor número possível de vezes para manter o paciente assintomático. Então, ao invés de tratamento prolongado que se faz com o omeprazol 20 mg continuamente, você pode fazer o tratamento intermitente ou sob demanda. Que significa, quando o paciente tiver sintomas, ele toma medicamento. Ou nos excessos alimentares. Então, a doutora vai ter uma dieta rigorosa para o refluxo. Vai fracionar a dieta, evitar os alimentos irritantes. Mas, sexta-feira à noite eu saio com um grupo de amigas minhas para fazer um rodízio de pizza com chopp. Já tomo meu omeprazol antes e o omeprazol um dia depois. Porque eu vou ter refluxo. Tomo um procinético também se eu quiser. Então eu vou no casamento, eu não como nada que eu não posso comer depois das 8 da noite. Não, você não tem um câncer, ou vai morrer porque jantou um dia demais. Você vai tomar um medicamento antes e um depois. Então, tratamento sob demanda nos excessos alimentares ou nos sintomas. O paciente vai tomar comprimido 1, 2, 3, 4, 5, 8 vezes por mês. Não vai tomar 30 vezes por mês o comprimido. Isso vai ter um impacto econômico na vida do paciente, importante, e vai ter um impacto também sobre aquelas alterações do uso crônico do omeprazol que a gente discutiu nas outras aulas. Porque se eu tomo omeprazol um dia e não tomo 4 dias, eu consigo recuperar a minha absorção de cálcio, de microelementos, eu consigo manter a minha flora normal. Se eu tomo todo dia, é diferente, em longo prazo. Esses pacientes com refluxo são 12% dos pacientes do Brasil. Eu trato com intermitente. Vai ter períodos em que ele vai precisar voltar para o tratamento contínuo 4 semanas, 8 semanas. Beleza. A cada 2 anos, a cada 3 anos, vai tomar 1, 2 meses, tudo tranquilo. Não vai tomar 10 anos continuamente de omeprazol. Então você tem que ter isso em mente como médicos, tá? E cirurgia faz-se quando? Obviamente quando não conseguiu o controle clínico. É uma indicação. Algumas complicações, como estenose esofágica, tem indicação cirúrgica também. O esôfago de Barrett pode ser controlado clinicamente. Se eu faço endoscopia e tem 0 de esofagite, eu posso controlar clinicamente. Se não tem controle clínico endoscópico, aí não é sintomático no esôfago de Barrett, aí eu faço cirurgia. Então no esôfago de Barrett quase sempre a gente indica cirurgia. Mas não é uma obrigação. Você pode tratar clinicamente. Alguns trabalhos mostram que o tratamento clínico e cirúrgico tem mesmo sucesso em longo prazo no esôfago de Barrett. Tá? Alguns pacientes não querem, eles são dependentes de medicação continuamente e não querem tomar remédio sempre. Então você acaba indicando cirurgia também. Né? Então, indicações para tratamento não complicado, pacientes que não respondem satisfatoriamente ao tratamento clínico, pacientes do qual é exigido tratamento de manutenção, especialmente aqueles com menos de 40 anos. Isso aqui é controverso, não é consensual mais, mas é uma opção, você pode indicar cirurgia. Né? E os casos em que você não consegue dar medicação, esse é o pior, né? Você vai fazer uma cirurgia porque o cara não consegue comprar o omeprazol. Praticamente não existe mais isso. No pré-operatório, todos têm que ter endoscopia e manometria. O ideal é ter um EED para fazer a avaliação e avaliação clínica. A pH-metria pode ser feita ou não, não é obrigatória. A manometria é. Porque se eu tiver um paciente com esôfago normal, eu posso fazer uma válvula 360 graus completa. Se tiver doença motora do esôfago, tem que ser uma válvula parcial. Porque senão o paciente não consegue ir deglutir, fica com disfagia. Então a manometria é obrigatória antes da cirurgia. Técnica, fechar o hiato esofageu do diafragma para o tamanho normal, hiatoplastia. E confeccionar uma válvula de refluxo, que é a fundoplicatura. Aqui temos, né, na foto da esquerda, o hiato discretamente elevado, não, que é a cirurgia convencional, o esôfago abdominal e o hiato esofagiano do diafragma. E aqui a hiatoplastia com o hiato já fechado. E aqui uma válvula de refluxo 360 graus, um Nissen. Né? Ela é posterior, passa por trás, a estrutura é anterior. Ela é curta, 2 a 3 centímetros, e ela é frouxa, para não dar disfagia. Então, short, flop, Nissen. O Nissen curto e frouxo. É o que é preconizado para o refluxo. Né? E a via de acesso é laparoscópica. Aqui temos uma diretriz de conduta no refluxo, né? Então, preconizada, mais ou menos o que eu falei na aula, né? Mas é uma diretriz meio confusa, porque tem várias possibilidades separadas. Ó. Vem para cá, mas pode ser para cá, vem para cá, mas pode ser para cá. Então é um pouquinho confusa. Na base, né, história, exame físico, sintomas ocasionais típicos, teste terapêutico. Ou seja, tratar o paciente com base no diagnóstico clínico sindrômico de refluxo. Não. O paciente não tem sintomas típicos. Tem manifestação de alarme, é atípico, sintoma muito intenso,
ou é mais velho, mais de 40 anos, aí direto endoscopia. Sintomas típicos ocupacionais, uma possibilidade de endoscopia, né? Ou teste terapêutico direto aqui também. Teste terapêutico, medidas comportamentais e BP, né? Se melhora a alta, né? Se persiste a endoscopia. Endoscopia pode ser normal, lososalizar B ou C e D. Endoscopia normal, você pode tratar o paciente, né? Ou pode, né, fazer algum teste. Endoscopia alterada, também trata o paciente, inalterada. Se você olhar, rever o diagnóstico ou cirurgia. A cirurgia vai ficar reservada para os pacientes que tratam em dose plena ou dose dupla e não melhoram. Por esse algoritmo. Então, Federação Brasileira de Gastroenterologia, projeto de diretrizes, tem lá esse algoritmo. Ele orienta quando fazer cirurgia, então, fazer cirurgia quando o paciente não responder a 2 tratamentos diferentes, com dose dupla. E aí, né, no caso do paciente melhorar, suspender a medicação ou reduzir, né, suspender a medicação, então tentar manter o paciente sempre com a dose mínima eficaz ou suspender a medicação. A dose mínima eficaz preconizada agora é o tratamento intermitente, não o tratamento contínuo. Muito bem, então refluxo, tratamento basicamente clínico, né? Cirurgia nas complicações, na ausência de resposta ao tratamento clínico, né? E foco em manter o mínimo possível de droga em longo prazo e manter o paciente com tratamento intermitente. Com relação ao refluxo, é correto afirmar que a intensidade e a frequência dos sintomas de refluxo são excelentes preditores da presença de gravidade de esofagite na endoscopia digestiva alta. Nem sempre. O esôfago de Barrett é uma complicação pouco frequente do refluxo, se caracteriza pela presença de metaplasia gástrica, está errado, que é intestinal. Os melhores resultados do tratamento cirúrgico dos refluxos são observados nos pacientes que não apresentam melhora com os IBPs. Isso aí é interessante fazer uma parte. Os pacientes que mais se beneficiam da cirurgia são 2, são os que têm hérnia de hiato e os que respondem aos IBPs. Esses são os que melhor respondem à cirurgia. Porque se corrige a hérnia de hiato, então os que respondem aos IBPs e os que têm hérnia de hiato são os que melhor respondem. O risco de malignização do esôfago de Barrett está relacionado à extensão do epitélio. Quanto maior o Barrett, maior a chance de câncer. Quanto mais displasia, maior a chance de câncer. Então são fatores de gravidade no Barrett. Na presença de Barrett, olha que questão difícil, muita gente erra. O tratamento cirúrgico é a melhor opção. Não, não é. A melhor opção é controle endoscópico e controle do refluxo, seja clínico ou cirúrgico. Pois se mostrou eficaz em reduzir a extensão da mucosa metaplásica, não diminui a extensão da mucosa metaplásica em nada. E em eliminar o risco de degradação, não elimina também. O risco persiste. Depois de operado, o paciente precisa fazer endoscopia do mesmo jeito. Um paciente de 27 anos obeso e tabagista, então tem 2 fatores de risco para refluxo. Procura seu auxílio com queixa de pirose pós-alimentar diária. Ele não fala, né, onde é a pirose, certo? Se ele dizer que é retroexternal. Ele não fala onde é, não sabe onde é. Se agrava durante o decúbito, chegando a acordá-la durante a noite. Faz uso irregular de antiácidos com melhora temporária. Os antecedentes familiares são irrelevantes. Então, não tem história familiar de câncer importante. Em relação ao caso clínico, então temos um paciente que tem sintoma típico de refluxo, que é jovem e que não tem história familiar, né? Então, a monitorização do pH de 24 horas, padrão ouro para diagnóstico de refluxo, está indicada. Não, não está. Não vai ser o primeiro exame nunca. O achado de epitélio colunar na biópsia endoscópica indica boa evolução na cicatrização da mucosa. Não. Colunar é metaplasia. É complicação do refluxo, não é isso. O normal do esôfago é estratificado. O tratamento cirúrgico deve ser precocemente indicado? Não. Os antiácidos podem ser usados para alívio? Sim, nas formas leves, mas não são eficazes na cicatrização. Então, como é que se trata? Com IBP. Posso utilizar um Malox, posso utilizar um Milanta, um antiácido qualquer? Você pode utilizar, mas sempre associado ao inibidor de bomba de prótons, porque senão você tem um efeito rebote. Ele toma um antiácido, tem um aumento de secreção ácida, tem um efeito rebote com aumento da acidez. Se você tiver o bloqueador de bomba de prótons, ele não tem efeito rebote. Então, o antiácido pode ser utilizado. Dica para vocês, todo paciente com pirose retroexternal ou epigástrica, que você acha que seja dispepsia no pronto-socorro, 20 ml de antiácido para o paciente. Faz o omeprazol na veia e dá um antiácido, que aí melhora na hora. Faz o omeprazol, ranitidina, não melhora a epigastralgia por úlcera, nem por gastrite, nem por esofagite. Só melhora se você tamponar, ou com sucralfilme ou com antiácido. O antiácido tem em todo lugar, então faz o IBP na veia e associa sempre o antiácido, tá? No pronto-socorro, isso é bastante eficaz. Quanto ao diagnóstico de refluxo, é correto? A cintilografia é sempre indicada? Não.
Cintilografia, a suspeita de microaspirações pulmonares. A pirose e regurgitação ácida dão certeza de refluxo em mais de 90% dos casos, sim. São sintomas esofagianos típicos. Por isso que eu não preciso de endoscopia para confirmar. A endoscopia é fundamental para o diagnóstico. Não, é o melhor exame, mas não é fundamental. É impossível diagnóstico sem pegametria. Claro que não é. Você pode diagnosticar tecnicamente só. A manometria faz o diagnóstico dos casos de sintomas atípicos. Geralmente é a pegametria. A manometria diagnostica o quê? Doenças motoras do esôfago. Paulo, 60 anos, com queixa de refluxo gastroesofágico, fez endoscopia. Endoscopia, além de esofagite, esôfago de Barrett com metaplasia intestinal. Então temos um cara de 60 anos com esôfago de Barrett. Após o tratamento clínico, fez uma nova endoscopia, deu a mesma coisa. Deu esôfago de Barrett. Conduta mais adequada para o Barrett, medidas clínicas anti-refluxo e endoscopia se tiver mudança. IBP e endoscopia a cada 2 anos. Ressecção endoscópica do Barrett era uma proposição que tinha antes, não se faz mais, tá, gente? Ressecção endoscópica. Repetida endoscopia com biópsia feita pelo patologista. IBP e endoscopia a cada 2 anos. Por quê? Porque é um Barrett sem displasia. Se fosse Barrett com displasia, IBP e endoscopia a cada 6 meses. Se fosse displasia de alto grau, repetida endoscopia com biópsia feita pelo patologista, se confirmar tratamento por câncer de esôfago, né? Então, seriam essas condutas. Se a biópsia revelasse displasia de baixo grau, qual a conduta? IBP e vigilância a cada 6 meses. Quando a suspeita de refluxo, o melhor método para ver microaspirações é cintilografia. Já falei para vocês. Quando se usa isso? No bebezinho. Bebezinho anota cintilotorácica, cintiglobos. Não anota nada, bebezinho, né? Então, você faz a cintilografia. Todas as ocorrências estão associadas ao Barrett, exceto dois do refluxo, sim. Displasia da mucosa, sim. Incidência aumentada de mutação, P53, sim. Adenocarcinoma, sim. Carcinoma escamocelular, não. Carcinoma escamocelular é estenose cáustica, megaesôfago, fumo e álcool. Não é Barrett. Nos pacientes com refluxo, o fator de pior prognóstico para o refluxo é hérnia de hiato e seu diâmetro. Sobre as hérnias de hiato, pode-se afirmar que, então, no A temos uma de deslizamento, no B temos uma de rolamento. Então, no A, importância é o refluxo. Quando eu opero, quando o refluxo for grave. Eu sei que esse paciente geralmente tem boa resposta ao tratamento cirúrgico. Então, às vezes, eu sou um pouquinho mais liberal na cirurgia. Mas a hérnia por si só não indica cirurgia, é o refluxo que indica. Se esse cara tomar o omeprazol e ficar ótimo, não tem por que operar esse cara. Esse aqui eu opero sempre, porque pode estrangular a hérnia. O tratamento cirúrgico deve ser indicado na ausência de esofagite da hérnia tipo A. Não, só na B. A manometria é inútil na avaliação do refluxo da hérnia tipo B. A manometria vê alterações mucosas, né? Musculares. Realmente não vai mostrar muito refluxo. A esofagite grave nunca tem indicação cirúrgica na hérnia tipo A. Claro que tem. O risco de estrangulamento é maior na hérnia tipo B. Essa aqui é mais correta, essa B é meio confusa. Sempre há refluxo na hérnia tipo A? Não, às vezes não há refluxo na hérnia tipo A. O cara pode ter uma hérnia sem refluxo. Vinícius está assintomático com um mês de tratamento diário com IBP. A endoscopia mostra esôfago de Barrett e a histopatologia afasta a displasia. Então, Barrett sem displasia. A manometria, pressão normal do esfíncter inferior e ausência de distúrbios motores. A manometria é o exame para quê? Importante para determinar o tipo de válvula de refluxo mais adequada para o paciente com indicação cirúrgica. Se for com doença motora, parcial. Sem doença motora, fundo de plecatura total. É fundamental a indicação, não. Grande auxílio da doença da laringe, não. Isso aqui é a nasofibroscopia. Que tem como achado frequente hipertonia, não é hipotonia, né? Qual das manifestações clínicas abaixo é um sinal de alarme? Pirose não, gengivite não, erosão do esmalte dentário não, faringite não. Tudo isso aí é sintoma típico ou extraesofágico. A disfagia é sinal de alarme do refluxo. Considere os fatores a seguir. Baixa pressão do esfíncter, aceleração do esvaziamento gástrico, relaxamento espontâneo transitório inapropriado, quer dizer, maior que o normal, do esfíncter inferior, e acalásia, que é a ausência de abertura da deglutição. Qual que tem os fatores correspondentes na fisiopatologia da doença gastroesofágica? Baixa pressão do esfíncter, sim. Relaxamento inapropriado, sim.
A aceleração do esvaziamento protege do refluxo, não aumenta. Não. A calásia é megaesôfago, não tem nada a ver. Então, aqui é 1 e 3. O 2 e 4 estão errados. E vamos falar justamente agora sobre a acalásia um pouquinho, né? Então, o megaesôfago, no nosso meio, tem como causa principal a doença de Chagas. 10% é idiopático, 90% é chagásico, né? Como é que funciona o megaesôfago? Então, o que tem o esôfago, um órgão predominante muscular de transporte dos alimentos da faringe para o estômago. Estudos manométricos acerca da deglutição, né, mostram o seguinte, né, que tem os plexos, né, demais, né, na submucosa alveolar muscular. E aqui a gente tem o esfíncter superior do esôfago, que é o quico faríngeo, o corpo do esôfago, com as camadas muscular longitudinal e circunferencial. E depois tem o esfíncter inferior do esôfago. Imagine que eu coloco aqui eletrodos para medir a pressão do esôfago cortar o esfíncter. Então eu tenho um eletrodo aqui, tenho um eletrodo aqui, tenho um eletrodo aqui e tenho um eletrodo aqui. Vamos colocar um desenho esquemático do esôfago para vocês verem a localização exata dos eletrodos. Então eu tenho aqui o esôfago. E aqui eu tenho o esfíncter inferior do esôfago. E aqui eu tenho o estômago. Agora vamos colocar a pressão desses eletrodos num gráfico, onde aqui eu vou ter a pressão e aqui eu tenho o tempo. Muito bem, então a pressão está aqui, o tempo está aqui. Quando eu degluto, da onda primária da deglutição, que é a onda quando se alimenta, a onda secundária é a onda que tira os restos alimentares, e ondas terciárias são ondas sempre patológicas não relacionadas à deglutição. Onda primária, eu engoli o alimento, chegou aqui o alimento, contração peristáltica, de cima para baixo. Contração, a contração vem andando no tempo, contração, a contração vem andando no tempo, contração, a contração vem andando no tempo. Antes da contração chegar no esfíncter inferior, eu tenho a abertura do esfíncter inferior do esôfago. A abertura do esfíncter inferior do esôfago, a queda da pressão antes do alimento chegar às deglutições, recebe o nome de calásia. Então, o que nós temos quando o paciente tem megaesôfago? Acalásia. A ausência de abertura do esfíncter inferior do esôfago às deglutições. Isso que acontece no megaesôfago. É hipertonia do esfíncter inferior? Não. Pode ter hipertonia ou não, às vezes tem. Mas o processo principal é assim, o cara engole, vem a onda, pá, e a válvula não abre. Isso que acontece no megaesôfago. O paciente tem disfagia baixa. Quando ele tem, então, ele passa a ter, primeira alteração motora, acalásia. Com o passar do tempo, essa contração ela não fica progressiva, geradora de um movimento peristáltico. Ela passa a ser sincrônica. E ela não gera movimento peristáltico. Toda a contração se dá no mesmo momento. Então o paciente, ao invés de ter uma peristalse esofágica, tem uma contração que pode ser de amplitude normal, aperistáltica. Então essa contração, os contrai todo na mesma hora. Então tem acalásia e tem aqui a aperistalse. É o segundo mecanismo. Aperistalse. Vocês estão entendendo esse gráfico bem, né? Então a pessoa pensa que a peristalse é a ausência de contração. Não, não é. É uma contração não peristáltica. É a contração simultânea. Com a degeneração dos plexos nervosos acontece isso. E aí, nesse momento, o paciente tem disfagia, começa a ter uma dilatação do esôfago. E o esôfago passa de um órgão de acúmulo dos alimentos, de transporte dos alimentos, para um órgão de acúmulo dos alimentos. E a contração vai ficando mais fraca. Com o passar do tempo, além da acalásia e da peristalse, o paciente passa a ter hipotonia, contrações de tonalidade menor, ou até mesmo atonia do corpo esofágico. Isso é evento tardio. Nas fases iniciais que o paciente tem, disfagia baixa, acalásia. Depois vai a peristalse, dilatação progressiva do esôfago, hipotonia, atonia, regurgitação. Quando o paciente deixa de ter
que faz com que o alimento não passe para o estômago, fique no esôfago, o que acontece é regurgita para a boca. Não é vômito, porque não é conteúdo ácido. Não é azia, é regurgitação alimentar. O alimento com saliva regurgita. Então, sintomas importantes do megaesôfago: disfagia baixa e regurgitação. Quanto mais avançado o megaesôfago, mais regurgitação. O camarada tem um esôfago gigante, ele come a comida fica no esôfago. Ele tem disfagia? Não, a comida desce fica no esôfago. Ele não tem disfagia. Ele tem disfagia nas fases iniciais. Ele tem mais regurgitação nas fases tardias. Tudo bem. Então, acalásia, aperistalse e hipotonia. Nessa ordem. Disfasia e regurgitação nessa ordem também, cada vez se agravando mais. A doença de Chagas não acomete só o esôfago, né? Ela acomete outros órgãos. Então, megacólon 50%, cardiopatia chagásica, principalmente alterações de condução cardíaca, também 50%. Acalásia do piloro em 10 a 15%, o piloro não abre. Então veja que beleza, os caras não tem acalásia aqui, eles queixam de disfagia. Você vai, abre o esôfago, opera, ele tem acalásia. O que vai acontecer? Refluxo intratável. Então, antes de operar um paciente com megaesôfago, eu tenho que fazer o tempo de esvaziamento gástrico para ver se esse paciente tem acalásia do piloro ou não. Se tiver, além da cirurgia do esôfago, eu tenho que fazer uma piloroplastia nesse paciente. O megaesôfago vai ser sempre cirúrgico ou endoscópico. O tratamento medicamentoso tem pouco sucesso. Megaduodeno, megajejum, megaíleo pode acontecer também. E o câncer de esôfago acontece em 3% dos pacientes com megaesôfago. Aí é o câncer escamocelular. Então é um paciente de alto risco para câncer de esôfago. Endoscopia anual, endoscopia com cromoscopia. Eu jogo o Lugol no esôfago, as áreas do Lugol negativas são suspeitas e eu biopsio. É assim que é feita a cromoscopia no câncer, na suspeita de câncer de esôfago para o paciente com megaesôfago. Todo paciente com megaesôfago, cromoscopia com Lugol uma vez por ano. Vejam aqui um grande megaesôfago chagásico, alterações que a gente encontra no megaesôfago. Ausência de bulha gástrica. Por que ausência de bulha gástrica? Porque a bulha se dá no esôfago. As bolhas sobem todas, não tem mais ar chegando no estômago. Ausência de bulha gástrica, furamento de cauda de rato, dilatação do esôfago, tortuosidade do esôfago, nível hidroaéreo no esôfago, restos alimentares no esôfago. São alterações do megaesôfago. Aqui é a associação do megaesôfago e câncer. Vejam, ao invés daquele filamento progressivo de cauda de rato, eu tenho o esôfago dilatado com nível hidroaéreo de um megaesôfago, mas tem um filamento abrupto. Porque esse paciente tinha um câncer de esôfago, um SEC de esôfago, né, ocorrendo no paciente com megaesôfago chagásico. Veja o câncer aqui. Melhor exame é endoscopia para megaesôfago chagásico? Não, não é, né, gente? A endoscopia não vê bem a forma dos órgãos, vê bem a mucosa. O que vê bem a forma é o exame contrastado. Então, para o megaesôfago, o melhor exame é radiografia contrastada do esôfago, que é o esôfago-grama, ou do esôfago, estômago e duodeno, que é o EED. Então, vejo aqui, um raio-x simples já, uma densidade de água no mediastino com nível hidroaéreo, é o megaesôfago grande, no contraste você vê a impressão da veia hemiásicos, o megaesôfago aqui. Então, no megaesôfago você tem afilamento de cauda de rato, contrações terciárias, que são contrações esofágicas não relacionadas à deglutição, sempre patológicas, nível hidroaéreo, dilatação do órgão. E a ausência de abertura também se pode ver na hora que ele deglute. Acúmulo de contraste no esôfago. O paciente pode ter um dólico megaesôfago, quando o esôfago está tortuoso fora do seu eixo. Então, os megaesôfagos grau 4, que é o mais avançado, vai ser sempre que tiver dólico, mega, que é o alongamento do esôfago, que é o dólico, e sempre que tiver mais de 10 centímetros de dilatação do esôfago, aí é o megaesôfago grau 4. Né? Exames complementares, além do ED, já falei de endoscopia com Lugol para ver se displasia e câncer, a manometria esofágica, para mostrar o quê? Mostrar essas alterações que eu falei para você. Né? Endoscopia avalia a maior forma, mas pela cromonoscopia faz o rastreamento do câncer. E daí, depois que eu tiver um paciente que eu avalie clinicamente, radiologicamente e manometricamente, eu vou classificar esse paciente. A radiografia classifica em grau 1, quando o esôfago é normal, grau 2, quando tem 4 a 7 centímetros de diâmetro, ou 3 a 4, depende da classificação. Grau 3, quando tem 4 a 7, grau 2, quando tem 4 a 7, grau 3, quando tem 7 a 10, e grau 4, quando tem mais que 10, ou dólico megaesôfago. Isso é a classificação de Rezende, classificação baseada só no raio-x. A classificação que se usa mais atual ela é clínico-radiológica. Ela envolve o raio-x, envolve a manometria e envolve a clínica. Então, o megaesôfago incipiente é o paciente que tem disfagia, não tem dilatação do esôfago, só tem acalásia
na manometria. Megaesôfago não avançado, ele tem a acalásia e a peristalse. Ele já tem o esôfago dilatado, mas o esôfago está no seu eixo, está em pé. Se eu abrir embaixo, ainda funciona. E a forma avançada é quando eu tenho um dólico megaesôfago. Quando o paciente já tem hipotonia e atonia. Quando o paciente tem bastante regurgitação e pouca disfagia. Então eu vou tentar, baseando-se no raio-x, baseando-se na manometria e na queixa do paciente, classificar como uma dessas três formas para poder propor um tratamento. O tratamento medicamentoso, com relaxantes do esfíncter inferior do esôfago, tais quais nifedipina pré-operatória, muito ruim, não funciona muito bem. A gente acaba usando o endoscópico ou o cirúrgico. O endoscópico, dilatação calibrada do esfíncter esofágico interior para romper suas fibras. Pode ser usado em pacientes com alto risco cirúrgico, que tem o megaesôfago não avançado ou incipiente, ou, em alguns casos, megaesôfago incipiente. Em até 3 anos de evolução, a dilatação e a cirurgia são semelhantes do megaesôfago incipiente. Mas a cirurgia é a melhor opção. A cirurgia para o megaesôfago incipiente e não avançado é a cardiomiotomia, ou seja, a secção da parte muscular da cárdia, que é o esfíncter inferior do esôfago. Como você abre, tem que fazer o quê? Uma fundoplicatura de refluxo. Como tem doença motora do esôfago, é total ou parcial? É parcial, obviamente. Né? E nos pacientes com câncer ou com megaesôfago avançado, a ressecção esofágica e esofagectomia. Em alguns locais se faz serradora, se fazem outras opções, mas o mais indicado é esofagectomia na forma avançada. Né? Então, forma avançada cirúrgico, né? Essa é a cirurgia. Então, resseca-se uma faixa de músculo ou se abre para fazer a cardiomiotomia, 6 centímetros acima da tag e 3 centímetros abaixo. Se faz a fundoplicatura parcial, né? E esse paciente fica com uma válvula parcial cobrindo a área da miotomia para não dar fístula. Então, ele, como tem a miotomia, ele resolve a acalásia. Ele come em pé, a comida desce para o estômago. E não volta em refluxo porque tem uma fundoplicatura parcial. Isso você faz no incipiente e no não avançado, ou nos casos de megaesôfago avançado, em que o paciente não tem condições clínicas de ser submetido à esofagectomia. Você pode fazer isso aí. Aí isso melhora em 50% dos casos. Nos outros melhora em mais de 90%. Na forma avançada cirúrgica, o mais correto é a esofagectomia com retirada do esôfago doente. E a substituição do esôfago pelo estômago. Então, a conclusão, megaesôfago, tratamento preferencialmente cirúrgico, opção de tratamento endoscópico na fase incipiente, conhecer as alterações fisiológicas e a classificação radiológica. Questões de residência. Não constitui achado radiológico no esofagograma de um paciente com acalásia. Dilatação do esôfago, sim. Presença de onças peristálticas no corpo do esôfago em todas as fases da doença. Isso aí, tem lugar, tem hora que tem atonia, não tem mais, né? Então, pode ser que esteja errado. A ausência de bolha gástrica tem, ausência, correto. Retardo do deslizamento do esôfago também tem. Estreitamento distal do esôfago com aspecto em bico de pássaro, que é um afilamento gradual, tem. Então, o que não tem são as ondas de contração em todas as fases, porque na fase avançada tem hipotonia ou atonia esofágica. Homem de 38 anos de idade, com disfagia progressiva há 8 anos. Pegou na prova de residência disfagia há 2 meses, pensar em câncer. Pegou há 10 anos, 8 anos, pensar em megaesôfago. São as duas principais causas de disfagia no nosso meio. Período em que perdeu 5 quilos. Atualmente, disfagia até para alimentos pastosos. Nega comorbidade. Tem 2 irmãos com cardiopatia chagásica. Ao exame físico, não apresenta alterações e albumina de 3,8. Está bem nutrido. Exame radiológico é esse. Então, 5 centímetros. É um grau 2 de megaesôfago. Afilamento parcial, nível aéreo no tórax, ausência de bolha gástrica, cauda de rato e o resíduo do caldo. Qual o tratamento? Esse megaesôfago é incipiente? Não. Já tem dilatação do esôfago. Então, o megaesôfago não avançado. É avançado, não. Não é dólico, não é grau 4. Então, provavelmente é o não avançado. Qual a opção? Cardiomiotomia, mais fundoplicatura, esofocardiotomia. Nitrato isosorbida medicamentoso, a gente não usa muito. Serradora é uma opção para megaesôfago avançado. Esofagectomia é uma opção para megaesôfago avançado. Então, B é o mais correto. Homem de 36 anos, disfagia há 9 anos. Machado Guerreiro positivo, megaesôfago chagásico. O exame radiográfico megaesôfago grau 2 igual ao outro. E endoscopia, esôfago pouco dilatado. Cromoscopia, teste lugar sem alterações. Então não tem câncer nem displasia. Não houve melhora após 3 dilatações. Qual é a conduta?
Cardiomiotomia mais fundoplicatura. Mesma questão da outra, tá? O homem de 60 anos, durante a investigação, afilamento distal com dilatação proximal. Qual o exame que confirma a acalásia? Ok. Então eu suspeitei de um megaesôfago de uma acalásia pelo exame. Qual o exame que mostra que tem ausência de abertura do esfíncter inferior de deglutições? Manometria do esôfago. Então sempre saber o porquê de pedir cada exame, né? Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos aí no decorrer do curso em outras aulas. Agora uma pausa para o almoço e aula à tarde, né?